Agradeço, né, aí a toda a comissão organizadora do Enamparc, agradeço com especial carinho aí aos pesquisadores, né, aqui presentes, com quem tenho a alegria aí de dialogar já há algum tempo e trazer a proposta dessa sessão livre, né. Agradeço a presença também dos que estão aqui para esse debate que a gente propõe, né, para o Enamparc. Eu vou dividir a minha tela para fazer uma brevíssima apresentação da proposta geral da sessão livre, em seguida a gente passa para as apresentações individuais. Ok. Minha tela aparece, se alguém puder confirmar? Aparece. Aparece, ok. Bom, então, agradeço aí mais uma vez, bom dia a todas e todos. A gente traz, então, para o 8º Enamparc a proposta de sessão livre, que tem como tema representações e imaginários da arquitetura e do urbanismo, experiências, intersecções e enredos. Então, agora, apresentando oficialmente os proponentes da atividade, nós temos aí a participação do professor Paulo Reis, docente no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional, PROPUR, da URGS. Bom dia, Paulo. Duas boas-vindas. Bom dia. Presença do professor Arthur Rosestraten, associado livre-docente na graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. Olá, Arthur. Olá, Arthur. Olá a todas e todos. Legal. Professor Luciano Costa, docente do IAU USP. Olá, Luciano. Bem-vindo. Olá, Arthur. Bom dia a todos. Bom dia. Temos a presença do professor Maurício Cárcamo Pino, docente na FAO, Universidade do Chile, em Santiago. Maurício está se conectando, daqui a pouquinho está chegando aqui à nossa mesa. E eu sou Arthur Cabral, professor aqui na Universidade Federal de Goiás, no campus Goiás. Então, para introduzir um pouco da temática, dos assuntos que serão debatidos agora, né, a gente pode dizer, de uma maneira bem resumida, que a sessão propõe a atualização de reflexões sobre aspectos teórico-metodológicos referentes às representações da arquitetura e do urbanismo. Vale dizer que essa atualização se refere a discussões anteriores, sobretudo realizadas na última edição do Enamparc, a partir da qual formou-se um grupo que vem discutindo o tema a partir de pesquisas específicas realizadas em diferentes instituições. Então, a gente procura uma abordagem dos limites, potencialidades e horizontes de desdobramento desse campo, das representações na arquitetura e no urbanismo, naquilo que toca especificamente essa área, como também interações com outros ramos do conhecimento. E daí a gente já introduz a ideia de interseccionalidades, né, e de costuras, né, que está no âmbito, né, dessa sessão livre. Está investigando campos transversais de experimentação e pesquisa, né, que questionam uma suposta neutralidade dos meios técnicos e uma condição estritamente instrumental das representações da arquitetura e do urbanismo. Então, a gente tem esse pressuposto, não é, de questionamento a essa suposta neutralidade. Iniciativas nesses campos confirmam a insuficiência de oposições binárias entre apresentação e representação, subjetividade e objetividade, arte, ciência, estética e política. Portanto, essas oposições binárias também têm sido questionadas nas pesquisas que vão ser apresentadas. A revisão crítica, né, a gente pode dizer ainda no âmbito dessa introdução, que a revisão crítica das representações em arquitetura e urbanismo alcança essa terceira década do século XXI na posição de um enredo complexo, traçado por gestos emergentes e atravessado por vozes contra-hegemônicas. Como eu disse, essas reflexões vêm sendo debatidas em rede por pesquisadores latino-americanos de diferentes instituições desde 2021 e vão ser aqui apresentadas na sessão livre segundo duas linhas de abordagem, né, que são
contrapontos e confluências de investigações teórico-metodológicas junto a programas de pós-graduação e grupos de pesquisa, e experiências e práticas referenciais estabelecidas em redes e suas contribuições para a formação de arquitetos e urbanistas e docentes pesquisadores da pós-graduação. Então, esquematicamente, a gente consegue identificar esse potencial de cruzamento que a sessão livre pretende explorar, entre teoria e experimentação, graduação e pós. A sessão livre busca identificar as contribuições que podem advir de novos arranjos e práticas conjuntas de investigação para o campo disciplinar dos programas de pós e de graduação em arquitetura e urbanismo. Portanto, do ponto de vista teórico-metodológico, esses novos arranjos estabelecidos em âmbitos interinstitucionais têm contribuições a serem aferidas, não é? Então, aqui, só para apresentar, né, a sequência das falas e o título de cada uma das propostas aí de comunicação da sessão livre, né? A gente vai abrir com a fala do professor Paulo, intitulada Projeto em Urbanismo entre Política e Estética. Em seguida, passamos para a apresentação do Arthur, aproximações aos imaginários dos lugares durante a pandemia de Covid-19. Em seguida, o Luciano apresenta reflexões transversais, a imagem e o imaginário, a paisagem e o caminhar, as tecnopolíticas e as cartografias críticas. Em seguida, Maurício traz fragmentação de la experiencia e descorporeización por dissociação, privação sensorial em la imagen red contemporânea. E, por fim, eu vou fazer a comunicação que tem como título Imaginários Ruderais, Caeté e Capuer na Metrópole Contemporânea. Bom, então acho que eram esses os pontos assim, de introdução. Eu vou interromper agora o compartilhamento da tela para a gente passar para as falas. Muito bem. Aberta a nossa sessão livre. Bom, bom dia, obrigado, Arthur. Bom dia a todas e todos. Vou marcar aqui o cronograma o cronômetro para não me perder nos 10 minutos. E bom dia, Arthur. Bom dia ao Luciano, aos dois Arthur e a nossa audiência aqui. Bom, eu tenho trabalhado já há algum tempo como professor na área de projeto urbano, e a minha pesquisa tem centrado bastante nesse foco do projeto. E aí, para não ficar excessivamente dentro da metodologia de projeto, especificamente como um saber fazer, eu tenho trabalhado a partir da filosofia e da arte. Assim. Eu coordeno, já faz algum tempo, um grupo de pesquisa que chama POESE, Laboratório de Política e Estética Urbanas, que aí dentro desse grupo a gente tem investigado o projeto em si, mas também as interfaces temáticas que tocam no projeto da cidade, né? E questões que são relevantes para nós. Algum tempo atrás, eu vinha tentando já desconstruir um pouco essa ideia de projeto nessa perspectiva mais técnico-científica, onde o arquiteto parece que tem um certo domínio e uma supremacia em relação a todos os procedimentos e maneira de focar o processo de projeto. E a gente sabe quando o projeto é focado na cidade, a amplitude de desejos e interesses é muito grande, é muito vasto, e dificilmente o arquiteto poderia dar a palavra final ou uma palavra definitiva em relação ao processo de projeto. Então, eu venho investigando por dentro do processo de projeto. A gente sabe que na área de planejamento urbano tem muita crítica em relação aos processos de produção do espaço, que é gerado por esse capitalismo hegemônico. A gente sabe que tem uma pressão do capital em relação à produção da cidade. Mas, no meu caso específico, como eu venho do campo da arquitetura, me interessaria saber, dentro desse processo de produção da cidade, qual é o papel do arquiteto nessa situação toda. Então, eu insiro
o debate da arquitetura dentro desse processo de produção do espaço. Em 2015, eu finalizei um livro que chama Projeto por Cenários, que é esse aqui, que a ideia era desconstruir o projeto, tentando chegar na finalização dele não como um resultado, mas como uma problemática, né? Então, a problemática se deslocaria do enunciado do projeto para o final dele, e no final dele se abriria para aquilo que eu chamo de cenários, não como alternativas de projeto, mas com a possibilidade de começar a pensar entre esses cenários, entre essas diferentes cenas que se abrem no final do projeto. Eu venho já trabalhando há algum tempo a partir dessa lógica, e mais recentemente, ali em 2019, 2020, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado em filosofia na Universidade Nova de Lisboa. E aí, nessa perspectiva, era um grupo de pesquisa que trabalhava política e estética. Eu consegui avançar, então, nesse estudo sobre o projeto, a partir de dois eixos da filosofia. Um, que é a discussão de política a partir de Jacques Rancière, que é um filósofo contemporâneo francês, e a ideia de imagem e montagem que o Didier Huberman, que é outro filósofo francês contemporâneo, resgata a partir de Walter Benjamin e Aby Warburg. Então, a partir desses dois eixos temáticos, eu retorno, então, para pensar o projeto, nessa perspectiva ainda que para mim era cara, que era a ideia de projetar por cenários, e não projetar cenários, mas projetar pelo contraditório que os cenários permitem pensar o projeto. E nessa construção de começar a entender esse processo de projeto, eu tive uma dificuldade que me aparecia principalmente em sala de aula, assim, que era toda vez que eu falo sobre o processo de projeto aberto, que insira as diferenças, que mexa em alguns procedimentos de projeto, sempre vem uma pergunta, mas no final a gente tem que fazer projeto. No final a gente tem que apresentar uma resolução que dê conta de uma determinada realidade. E dentro dessa perspectiva, eu não conseguia avançar o meu raciocínio sobre o projeto por conta desse excesso de realidade, desse excesso de materialidade que o projeto carrega em si. E aí, com a possibilidade de ter feito esse pós-doutorado em filosofia, isso me permitiu fazer um deslocamento desse saber fazer o projeto por um pensar fazer. Então, eu comecei a produzir um raciocínio que é pensar o projeto na sua amplitude e no seu esgarçamento, assim, eu estou chamando isso de uma forma de rasgar o projeto tecnicamente para poder inserir uma discussão política. E nessa rasgadura do projeto, na minha perspectiva, só seria possível fazer pela ficção, assim, só seria possível fazer como um ato não realístico, né? Que seria uma possibilidade de pensar o projeto no seu maior tensionamento, né? Com isso, eu produzi, então, esse livro que saiu agora há pouco tempo, agora em 2022, que chama Projeto não Projeto, quando a política rasga a técnica, que é resultado, então, desse pós-doutorado e que produz a partir dessa ideia de projeto por cenários que eu já vinha trabalhando, ele produz uma nova movimentação, que eu começo a me dar conta de que, na realidade, o processo para ser aberto, contemplando a diversidade urbana, que é o que me interessaria pontuar, o projeto ele não poderia se arranjar como algo que produz cenários no seu final.
E aí comecei a me dar conta de que, na realidade, o processo de projeto ele é uma narrativa. E há uma narrativa discursiva dada por um profissional, que no caso é o arquiteto, que produz essa narrativa discursiva. Então, ele vai organizando uma narrativa discursiva sobre uma determinada realidade. E aí, a partir dessa narrativa, com vários procedimentos de projeto, eu tenho concentrado bastante no estudo das imagens, se produz uma espécie de campo semântico, assim, que é uma perspectiva de pensar o projeto por algumas imagens que, às vezes, são imagens icônicas que estão no nosso universo imaginário do campo da arquitetura. E, com isso, eu me dou conta que, na realidade, depois que esse campo já está formado, não adianta tu pensar em cenários abertos, porque o campo ele já vicia, ele já te produz um fechamento no imaginário, onde as alternativas de projeto já estão dadas nesse campo semântico. E eu começo a me dar conta de que o movimento que eu tenho que fazer de abertura do projeto não é no seu final, como alternativas de projeto, mas é no seu enunciado. Então, com isso, eu retorno ao enunciado do projeto e vou trabalhar o enunciado do projeto não mais como uma definição discursiva, como uma narrativa que abre um discurso sobre a cidade, mas eu vou trabalhar com um discurso que ele é contraditório na sua montagem. Então, eu vou trabalhar com um enunciado que no próprio enunciado ele traz a sua contradição. Por exemplo, quando eu digo revitalizar uma área urbana, em vez de eu pensar todos os processos de revitalização que eu vou organizar para revitalizar, eu penso não revitalizar ao mesmo tempo. Então, quando eu crio no enunciado revitalizar uma área portuária, por exemplo, e eu digo não revitalizar a área portuária, eu coloco em pauta duas questões que elas devem ser dialogadas ao mesmo tempo. E aí, com isso, eu vou construindo o processo de projeto. Então, a partir daí, dessa contradição, eu vou levando o projeto não na sua resolução, mas na sua potência de tentar descobrir quais são os agentes envolvidos que tensionam essas duas, esse contraditório do projeto, né, entre um fazer e um não fazer do projeto. Eu acho que estou esgotando meus 10 minutos aqui. Passei 30 segundos, Arthur. Então, eu vou anunciar isso. Vou divulgar de novo o livro para quem tiver interesse nessa discussão. E a gente abre depois para o debate, podemos detalhar um pouco mais isso. Obrigado, pessoal, pela escuta aí. Obrigado, Paulo. Muito bom, pontualíssimo, né? Agradeço aí a tua apresentação. A gente pode, então, dar sequência agora, né? Passando aí a palavra para o Arthur. Legal. Eu quero cumprimentar todos e todas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E vou tentar fazer uma apresentação muito concentrada em alguns aspectos principais para que a gente possa debater depois. Vou perguntar se está visível para todos aí minha tela. Vemos sim, Arthur. Legal. Essa proposta está alinhada com aquilo que foi bem exposto pelo Arthur de início, né, como uma intenção de debatermos algumas abordagens experimentais, e esta é uma delas. Então, o que eu vou apresentar aqui é uma interação entre atividades desenvolvidas em uma disciplina optativa de graduação, na verdade, duas disciplinas que tiveram processos semelhantes, e um projeto de pesquisa também multifacetado, com a participação de vários pesquisadores e entradas complementares, justamente com a temática dos imaginários urbanos. Os imaginários dos lugares que estão em pauta aqui, eles estão contextualizados na pandemia de Covid-19, então o tensionamento que eu trago é justamente entre a nossa interação dentro da disciplina de forma remota e, de outro lado, a provocação para que os estudantes
retomassem a vivência sensível e imaginativa daquilo que cada um considerava o seu lugar. Então, essa disciplina, ela trabalha justamente com esse contexto de um retorno à vivência dos espaços urbanos mais próximos, ainda dentro de uma situação da pandemia que não permitia um deslocamento longo dentro da cidade, então cada um vai definindo um pouco o que entende por o seu lugar. Muito bem. A partir daí, eu quero nomear essas duas disciplinas optativas, na graduação em Arquitetura e Urbanismo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na USP, em São Paulo, a disciplina UT 573 e a UT 577, o espaço e suas representações e percepção e organização espacial bitridimensional, ambas desenvolvidas aí no ano passado, 2021. E a interação dessas duas disciplinas, então, como uma interação entre ensino e pesquisa, com o projeto de pesquisa franco-brasileiro que está em andamento, que o Arthur Cabral integra a equipe, e que lida com questões dos imaginários urbanos em uma perspectiva que propõe um diálogo entre a cidade de São Paulo e esse núcleo das metrópoles de Lyon e Saint-Étienne, na França. E eu trago aqui uma imagem feita pelo nosso colega, que também integra essa equipe, Tuca Vieira, em São Paulo, na Avenida da Consolação, justamente durante esse período de confinamento, vou chamar assim. Aqui está a nossa equipe representada também com uma imagem síntese da equipe como um todo. E essa equipe, ela trabalha em 3 linhas complementares. A linha que dialoga mais diretamente com essas experiências de ensino é essa terceira linha, dedicada a iniciativas fotográficas na web, contra-hegemônicas, não institucionais, tanto em Lyon quanto em Saint-Étienne e São Paulo. Então, a partir daí, foram propostas essas questões dentro da proposição dos programas das disciplinas. São questões que estavam formuladas no projeto de pesquisa e que foram apresentadas para os estudantes, então, como questões que poderiam mover essas ações de retomada, de reconexão com o espaço sensível da cidade, aquele espaço mais próximo que nós estamos caracterizando como o seu lugar. Então, a primeira questão é como que os imaginários urbanos podem enriquecer essa experiência sensível, cotidiana da cidade, a partir de determinadas experiências na web. E, de outro lado, como é que essas experiências sensíveis podem enriquecer os imaginários urbanos. Então, tem um círculo de questões que eu entendo que se aproxima um pouco ao que o Paulo propõe com essa desconstrução do projeto. Em momento nenhum, a disciplina fala em projeto, embora nós saibamos que a condição projetual é uma condição de fundo na formação de arquitetos e urbanistas. E a segunda questão coloca realmente como que os imaginários da cidade são afetados por essas interações contemporâneas em mão dupla, entre práticas urbanas e constelações de imagens digitais na web. Aspecto que foi enfatizado durante a pandemia. Então, o primeiro convite era para uma reaproximação sensível e imaginativa a esse lugar de cada estudante, e isso se deu valendo-se de várias formas de representação, anotações, desenhos principalmente, mas também em seguida a fotografia, colagens, montagens, esse tipo de apropriação de imagens em movimento. E, de outro lado, uma investigação sobre como esse lugar que é experimentado na realidade da cidade é representado na web. Como é que ele se apresenta na web? E que tensionamentos surgem entre esse lugar vivenciado e esse lugar representado. Então, esse é um ponto de apoio das duas disciplinas. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que foi um mote para os estudantes no início, para que a gente pudesse sair também um pouco do campo de referências da arquitetura e do urbanismo e falar de imaginário a partir de um outro lugar. De falar de um imaginário a respeito de um lugar, especificamente, a partir de uma posição musical, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, muito brevemente, eu vou sair da apresentação aqui, e vou compartilhar um trecho dessa canção que depois convido vocês a
ouvirem com mais atenção. Então, eu vou parar meu compartilhamento aqui e volto para ele em seguida, só um instante. Tudo bem. Vou tentar compartilhar aqui com o som, vamos ver se vai funcionar. Está visível aí para vocês? Sim. Vamos ver se rola. O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira. Eu adoraria seguir ouvindo aqui com vocês essa bela canção do Arlindo Cruz, que funcionou como um mote. Eu não vou usar o termo disparador, porque eu acho que esse termo é de uma outra matriz semântica. Eu prefiro o mote poético. Vou parar aqui e volto lá para compartilhar minha tela no PowerPoint. Muito bem, acho que está visível novamente, não? Sim. A partir, então, desse convite, a ideia era também deslocar os estudantes para entradas que pudessem ser transversais, aquelas mais convencionais, de um levantamento do lugar, de trazer as representações mais convencionais da arquitetura. Então, foi proposto um jogo que tinha como base a ideia de provocações vindas das cartas do tarô. Então, a ideia era ler para os estudantes uma frase muito curta, um enunciado enigmático, que convidasse a imaginação desses estudantes a uma resposta verbal, enunciada como uma palavra escrita, em uma plataforma que é o Jamboard, uma plataforma do Google, que é o Jamboard. Então, ali, cada um ocupava uma folha, e as questões eram mais ou menos essas aqui, ó. Onde devaneio no meu lugar? E aí isso gerava uma resposta. O habitar de ontem, sobrevivente. Isso gerava uma reação. Eu acho que reação talvez seja um elemento interessante. Essas questões iam pautando, então, a nossa interação online com provocações do tipo as margens, as ausências, as lacunas, as invisibilidades. Os ícones, os clichês, os estereótipos. Ponto de enraizamento de tudo é esse lugar, com fronteiras muito indefinidas, que cada um vai tentar enunciar. E a partir daí, então, nós caminhávamos aqui durante todo o semestre, fazendo esse tipo de exercício de idas e vindas, e os estudantes geraram um material como esse, que eu vou mostrar muito brevemente, depois eu compartilho o link para vocês verem. Eu vou compartilhar muito brevemente, só para encerrar aqui, não vou ultrapassar muito meu tempo. Isso tudo está disponível ali na plataforma da FAO. Espero que já esteja visível aí para vocês. Dá para ouvir? Sim, sim, audível também. Então vamos lá. Em 1950 e já morava aqui? Já morava aqui no bairro? Sempre morei aqui. E como que era o bairro naquela época? Era muito diferente? Bom, aqui fala Moinho Velho. O nome diz Moinho Velho.
Se quiser, para cá, ó, cresceu um bocado, né? Os prédios assim não tinha. É tudo terra ou sobrado. Samorone foi uma homenagem. Isso é só uma provocação, tá? Só para vocês depois irem lá na plataforma e procurarem pelo título da disciplina. Depois eu posso compartilhar os links. A minha ideia não é estender muito, para que a gente também não comprometa esse tempo de apresentação. Quero agradecer a atenção de todos e todas. Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu até sugeriria que os links, falo isso perguntando para a Ana Clara se eles podem ser compartilhados no chat, acredito que sim, né? E com isso os participantes conseguem acessar também. Muito bom, obrigado, Arthur. Vamos, então, passar agora para a apresentação do Luciano, para quem passo a palavra. Bem, bom dia, novamente aqui. Eu vou compartilhar a tela. Não está aparecendo aqui a disponibilidade de compartilhamento. É um ícone verde, Luciano, embaixo da sua imagem, compartilhar tela. Ah, não, aqui está certo. Eu apertei o botão de configurar. Entrou? Sim. Tá. Se expandiram. Pronto. Expandiu aí? Sim. Tá. Bom, em primeiro lugar, assim, bom dia a todos. Eu gostaria de comentar rapidamente o título, né? Porque o título, quando eu enunciei no começo do ano, ele era bastante amplo e agora eu vou trazer na apresentação um recorte mais preciso, pegando justamente essa questão da paisagem e o caminhar e essa relação da imagem. E aí, ao invés propriamente do imaginário, que eu estou trazendo as questões das imagens técnicas, tá? Então, seria imagens técnicas, paisagem e o caminhar, para dar um recorte mais preciso, embora ele esteja essa formatação mais ampla, mesmo porque, ao longo de 6 meses, algumas questões foram sendo revistas. Tá? Então, segue aqui. Tá? Então, algumas coisas aqui eu trago que têm bastante similaridade com algumas questões colocadas pelo Arthur, tá? Que é um pouco essa condição do excesso das imagens contemporâneas e as sensibilidades e mediações que reconfiguram essa relação com o excesso. Tá? Por outro lado, você tem essa relação homem-mundo, e essas transformações do sensível no contemporâneo. E aqui eu estou pensando nessa relação homem-mundo no sentido constitutivo, que eu vou explicar mais adiante. Por fim, imagens em suas dimensões significantes, como que elas reconfiguram, abrem possibilidades de releituras, mesmo perante a esse excesso que nos permeia, e seguindo por paisagem, espaço e outras sensibilidades, e as portas do BESF, como se fosse um pano de fundo, a quais nós tratamos. E esse segundo item, essa correlação entre imagem e paisagem, a partir de um ponto de vista de um autor que chama Ingold, tá? Me falhou aqui o primeiro nome, mas agora eu vou apresentar com mais cuidado a respeito. Tá? A primeira coisa, assim, eu estou partindo de 2 corpos que estão, de alguma maneira, se confrontando entre si, que o Arthur traz nas aproximações dele, e é interessante a gente ver esse diálogo dentro do grupo, inclusive com o Paulo também a respeito disso. Então, estou pensando nessa questão das imagens técnicas e em relação a da relação do corpo na paisagem. Então, a primeira questão que eu coloco é essa noção de ressignificação reversível da apreensão do urbano. Ou seja, eu posso afirmar que essas imagens em excessos, elas estão ressignificando de um modo irreversível essa apreensão do urbano, tá? E, como consequência, eu posso discutir sobre que perspectivas
essa noção de formação de novas subjetividades e imaginários. Tá? E aí vem uma questão que está diretamente embutida também, decorrente desse aspecto, que estaria existindo hoje uma espécie de uma atrofia da memória, ou seja, particularmente de uma dimensão temporal que ela está esvaziando na relação com o espaço urbano, mas isso tem como contraponto uma potência significante de outra ordem. Tá? Então, são três questões que estão diretamente ligadas à questão da imagem e da representação. E um aspecto que eu trago associado a isso, que vem de um debate do Didi Huberman, se eu posso pensar que a noção e a proposta do Huberman, uma delas, né, que é a resgate do ver, encontro entre aquele que observa e o observado, ele tem essa potência crítica, ela tem uma potência transgressiva de uma ordem do visível que está se estabelecendo. Tá? Por outro lado, eu posso pensar essa relação do caminhar, corpo e paisagem, tá? Num outro sentido. E aí, nesse sentido que a gente pode pensar, essa relação corpo e paisagem, estaria havendo hoje um recrudescimento da relação corpo-espaço urbano. Tá? Em que sentido está se dando esse recrudescimento? Em que medida isso agora, já pensando numa correlação, isso está diretamente relacionado com a figura do excesso de imagens, com o excesso de representação que nos permeia. Tá? Por um segundo item, estaria ligado diretamente ao conceito de experiência. A experiência é interação entendida como intrínseca à relação homem e mundo, tá? Ela continua hoje sendo uma potência, ou ela estaria, essa própria experiência espacial, submetida a uma ordem de consumo? Tá? Eu penso, por exemplo, o fenômeno do turismo. Em que sentido que eu visitar ou contemplar uma paisagem, embora ela esteja embutida de um sentido constituinte do humano, tá? Ela está hoje cada vez mais um objeto a ser vendável. Tá? Então, eu tenho a mercadoria, a paisagem, como um objeto de consumo, tá? Na contemporaneidade. E, por fim, essa noção do habitar. Como que as memórias do habitar e do pertencer, elas estão hoje se deslocando para uma noção cada vez mais de memórias do possuir. Eu não digo nem deslocamento, entendeu? Mas cada vez mais já estabelecido essa noção do possuir como sendo uma dimensão diferencial à noção do habitar e do pertencimento às cidades. E aí, novamente, um aspecto que sempre está presente dentro da discussão urbana, que é essa interação do corpo e cidade como potência crítica do sensível. Ou seja, constantemente a gente traz as práticas deambulatórias como uma forma de potência crítica, tá? Do sensível, ou uma forma de diagnóstico das cidades. Mas, por outro lado, eu vejo que a vivência cotidiana ela parece que vai em outro sentido, ou não, certo? Então, esses aspectos todos eu estou evitando de afirmar, mas simplesmente como ponto de investigação. Então, a seguir aqui, eu trago agora uma sequência de autores que vão estar balizando. A primeira deles é o Belting, pensando essa noção de imagem, tá? A imagem em sua duplicidade, enquanto imagem que ele vai pensar como interna e externa, e essa noção de imagem, ela é, ao mesmo tempo, um produto da percepção e um produto da cultura que envolve esse que realiza suas interações, tanto com as imagens representacionais, como os rebatimentos das imagens nos espaços físicos e vividos. Tá? Então, aqui ele vai trazer justamente esse aspecto, que a imagem como resultante de uma simbolização pessoal ou coletiva, e disso decorrendo um aspecto antropológico que sustenta a investigação sobre a imagem na contemporaneidade, pensando esse aspecto dúbio entre um elemento e outro. A seguir, eu, passando por essa dimensão da imagem de um modo mais abrangente,
Eu trago aqui o Auger, no texto clássico dele, Nos Dons Vulgares, em que ele vai comentar, como um dos aspectos da contemporaneidade, essa questão do excesso, tá? Como que as imagens, de alguma maneira, elas invadem as nossas relações cotidianas e, ao mesmo tempo, elas criam o que ele chama, de alguma maneira, efeitos perversos ou distorções, tá? Dessas imagens em relações aos espaços habitáveis, vivíveis, e, por outro lado, a sua influência, que ela traz e reconfigura as minhas relações diárias, tá? Então, essa figura do excesso eu estou trazendo através do Auger. Por fim, dentro dessa apresentação da questão da imagem, eu estou pensando justamente o Crary, que ele vai pegar no texto 24/7, recente, tá? O esvaziamento da própria imagem, enquanto potência reflexiva, enquanto potência significante. Se, por um lado, eu tenho o excesso, por outro lado, eu tenho o esvaziamento da imagem como potência e como possibilidade de pensamento sobre o urbano, tá? Seguindo adiante, e aí eu tenho 10 minutos só de tempo, tá? Aqui eu vou em direção à questão da paisagem, em que a paisagem ela não é entendida, ela é trazida pelo Merleau-Ponty e pelo Dardel como algo que é intrínseco à minha relação homem e mundo. A própria dimensão minha de existência, ela implica numa relação com o espaço físico, em que eu me vejo e me reconheço continuamente na relação do meu corpo com aquilo que me circunda. Então, a paisagem nunca é algo que eu possa dizer que é recortado, mas sim ela traz essa dimensão fenomênica, tá? Como constituinte intrínseca a esse fazer. Certo? E esse aspecto existencial é um aspecto que parece que ele permeia constantemente o debate nosso dentro da arquitetura e do urbanismo, como se fosse algo a priori, ou como se fosse uma característica meio ontológica da relação do ser no mundo, tá? Mas, por outro lado, a gente percebe que ela funciona também como um elemento diagnóstico, né? Em que o Besse, por exemplo, ele vai trabalhar com as diferentes portas da paisagem dele, que, na verdade, são 5, que eu coloquei 4 delas, e que é um aspecto que, por um lado, ele categoriza, por outro lado, é importante a gente observar essas portas do Besse enquanto um trânsito constante entre a paisagem como representação, que evoca diretamente a questão da imagem, e a paisagem como experiência, por exemplo, fenomenológica, em que implica a minha relação do corpo, e mesmo como território fabricado, que está diretamente ligado aos estudos sociológicos sobre a paisagem. Okay? Então, esse trânsito, ele constantemente está se dando entre um termo e outro, e que, de alguma maneira, nos permite pensar essa noção de paisagem como caminhar e paisagem enquanto representação, tá? E imagem. Ok? E, por fim... Luciano, só desculpe, eu vou só alertar do tempo, né? Tá. Se puder ir encerrando. Tá legal. E, por fim, eu trago essa questão proposta pelo Ingold, que, de certa forma, ele amarra esses aspectos, tá? Ou ele apresenta de uma maneira mais sintética essas formas de interação com a paisagem, e ele propõe uma discussão do que ele vai chamar de lógica da inversão, tá? Em que esses caminhos do vivido com o espaço, e aí ele evita usar, inclusive, a noção de espaço, entendeu? Elas são hoje transformadas por uma noção do que ele vai chamar limites, dentro dos quais essa relação, que antes era partilhada com o espaço, com essa relação homem-mundo como um todo, hoje ela passa de ser cada vez mais circunscrita. E essa noção de lógica da inversão é justamente um aspecto central que me interessa nessa fala e nessa discussão, que depois eu avanço, caso necessário, através de imagens que eu trouxe para discutir essa questão. Pronto. Só isso, por enquanto. Tá legal?
Obrigado a todos. Maravilha. Legal, Luciano, muito obrigado. Dando sequência, então, a gente já passa aí para a fala do Maurício. ¿Ok? Ok, hola Arthur, hola a todos, no sé si me escuchan bien. Ok, yo voy a hablar, es muy coherente en realidad lo que me pasó, estoy con alguna complicación tecnológica, por eso comencé tarde, entré tarde, pero es bastante coherente con el tema porque justamente tiene que ver con el problema de la pantalla, digamos, y cómo condiciona nuestro quehacer. Así que estoy desde el móvil, espero que se me escuche bien. Y también la presentación no la voy a poder mostrar, pero sí voy a compartir, digamos, verbalmente el fondo del asunto. El año pasado, en pandemia, cuando desarrollamos nuestra sesión, con cariño al nombre, ¿verdad? Yo presenté un ejercicio didáctico hecho en la FAU Chile, donde básicamente cuestionaba las representaciones típicas de arquitectura, es decir, esta disociación o frontera entre el plano y la maqueta, como dos, diríamos, objetos hegemónicos de la representación arquitectónica, ¿cierto? Cuando nos referimos en términos convencionales a la representación arquitectónica, siempre aludimos al plano y a la maqueta como los dos grandes emblemas. Entonces, en ese ejercicio, entendiendo que el plano lo convencionalizamos como bidimensional y la maqueta como tridimensional, en ese ejercicio nosotros cuestionábamos eso y proponíamos un objeto de 2,5 dimensiones, ¿cierto? Que no fuera ni un plano ni una maqueta, sino que una hibridación entre ambos que rompiera esa discretitud aritmética entre las 2 y las 3 dimensiones con este objeto, un engendro, un monstruito, en 2,5 dimensiones. Para este año, usando esa lógica de la discretitud, de cuestionar el carácter discreto de esos objetos representacionales, pero más ligados al cuerpo, lo que me propongo colocar como problema es cómo se da la relación mediatizada por una pantalla a partir de esa discretitud. Escuchaba a Luciano que hablaba de la experiencia como entidad, como epifenómeno completo, ¿cierto? Sea de lo urbano, sea ¿cómo se llama? De la relación entre dos personas, la experiencia como una entidad simultánea, corpóreamente simultánea, y cómo es que esta pantalla, cómo es que la pantalla a la que nos llevó Zoom, nos llevó Meet, o en la que estamos ahora conversando, yo acá en Chile, otros en Sao Paulo, otros en otros lugares, digamos, cómo es que esta pantalla permite o no permite traspasar o intercambiar experiencia y hasta qué punto lo hace. Entonces, una de las cuestiones que me interesaba discutir acá es observar en realidad es que la plataforma Meet, la plataforma mediante la que toda nuestra sesión estuvo dándose, estuvimos interactuando, tiene una característica que Claudio Palavecino ya nos llama las características de frontera, de mediador, de fuerza deformadora, dice Palavecino. Es decir, la pantalla tiene de alguna manera, o la plataforma Zoom o Meet, tienen un carácter deformador de la experiencia en cuanto dividen la experiencia y la fragmentan de acuerdo a la estructura clásica de los sentidos. Es decir, separa la imagen ligada a la visualidad del audio ligado a la audición naturalmente, pero al mismo tiempo cercena otros sentidos. Para quienes no conocen mi trabajo ha estado ligado especialmente al rol que tienen las manos en la representación. Entonces, en el caso de lo que estoy diciendo, esta taxonomía de los sentidos, que sería una suerte como de cartesianismo sensorial, ¿no es cierto? Donde tenemos la visualidad por un lado, la audición por otro, el olfato, que ya es un sentido completamente anacrónico para la tecnología contemporánea, en cuanto ya se considera un objeto de museo, ¿cierto? Ya ninguna de estas plataformas considera el olfato como una cosa relevante, el gusto tampoco participa, y el tacto, que para efectos de esto lo represento en las manos, se reduce a una interacción completamente discreta sobre el teclado, es decir, presiono o no presiono, y eso tiene efectos sobre las acciones que tengo en la plataforma. Por ejemplo, yo podría, está dispuesto de modo tal esta fragmentación sensorial
que yo puedo pausar si soy digamos, el administrador, puedo silenciar a otra persona. Esto no es menor porque de alguna manera tiene efectos importantes. Se perpetúan, digamos, se consolidan en estos aparatos. Arthur, que está administrando la sesión, o la persona que está administrando la sesión, tiene la potestad dactilar de silenciar a otro, incluso de expulsarlo de esta microsociedad que se arma, ¿cierto? Y ese tipo de cuestiones establecen un nuevo orden mediatizado de jerarquías y estructuras de poder que no tenemos completamente externalizadas dentro de los procesos de discusión. Por ejemplo, dentro de la academia misma, muchos de nosotros ya veníamos advirtiendo, la academia ya venía advirtiendo hace rato que habían problemas con la jerarquía, por ejemplo, dentro del salón, donde está esa hegemonía del profesor, ¿cierto?, que dicta cátedra y el resto son todos súbditos que escuchan. Bueno, eso se perpetúa con esto, porque hay una, digamos, ratificación del poder asociado al que administra la discusión. Entonces, cuestiones como la democracia, me interesa colocar, creo que deben ser completamente rediscutidas a la luz de estas plataformas y de cómo establecemos nuestras relaciones, que en este caso me parece que están siendo más bien una resultante dada del instrumento tecnológico en la que se fortalecen cuestiones que no son necesariamente las que más estamos intentando llevar en una discusión y que es algo de lo que nosotros discutimos mucho en nuestra sesión 35, ¿cierto? Que era esta suerte de democratización de la reflexión, de dudas, de fumar justamente los bordes contra lo que estoy tratando de colocar acá, que es esta suerte de semantización en unidades discretas, ¿cierto? De partes de un individuo, porque no tenemos la relación completa, ¿cierto? Sino que fragmentamos la experiencia en base a canales sensoriales, privilegiando algunos y asociando estructuras de poder a ellos. Entonces, es una cuestión que nos ofrece lo que en el texto llamaba la imagen red, y que no ha sido completamente discutida y que no ha sido completamente colocada. De alguna manera, el productor del software, ¿cierto?, es el que propone las reglas de una manera, en este caso que estoy detallando, bastante convencional y bastante jerárquica para cómo se dan las relaciones hoy en la academia. Pensemos que durante pandemia tuvimos buena parte de toda nuestra docencia, por lo menos 2 años de formación, con una estructura que es completamente convencional, según lo que estoy colocando, ¿cierto?, que replica lo más nefasto de nuestra academia, que es la jerarquía, la estructura semántica predefinida, con reglas estables, cuando en muchos casos, y también lo hemos formulado, la riqueza del aprendizaje, la riqueza de la educación académica, que debiera estar en el centro de nuestras prácticas universitarias, por ejemplo, se da no en la estructura rígida del curso, sino que se da en los bordes de eso. Se da cuando un estudiante discute de una materia o de una temática de algún aula con otro estudiante o con el profesor de otra área, digamos. En eso desdibujado, lo decíamos en un curso que propusimos en la facultad, el aprendizaje de la arquitectura se da en la zona difusa, pasillos, se da en la confrontación y en la colocación de posturas completamente diferentes, que en este caso no se da. Se da cuando un estudiante de un nivel de 5º año discute con alguien de primero a propósito de un objeto común de interés. Pero cuando tú tienes una contraseña y una clave para ingresar a un aula, esa posibilidad de pasillo, la posibilidad de la periferia académica, si la pudiéramos llamar así, se dibuja completamente. El encuentro casual que se da en el campus no es posible en la plataforma porque se le ha puesto clave a las relaciones de alguna manera académicas. Entonces, lo que me interesaba colocar en el texto, que ya lo podrán revisar cada uno más en detalle, es que no es una metáfora esta idea de que tengamos un rectángulo del mismo tamaño cada uno dispuesto y pueda ver yo a los otros 5 expositores y a los asistentes como una célula más, ¿cierto? Un poco lo que mostraba este capítulo de Black Mirror, donde había una suerte de reality y cada uno tenía una celda y juntaba puntos de algún modo, que no es muy distinto a lo que pasa con la academia, sino que no es una metáfora, sino que es una manera de relacionar la experiencia de personas mediatizada, digamos. Creo que hay ciertas reglas, como he venido intentando ilustrar, que no están discutidas suficientemente, sino que simplemente se instalaron y que es necesario abrirlas para poder generar
una discusión respecto de esas estructuras de poder que en última instancia son completamente asimétricas y favorecen, ¿cierto?, una relación que no es necesariamente el mejor escenario de aprendizaje. No es el taller en el sentido transversal que acostumbrábamos, incluso que si bien es cierto tiene ciertas deficiencias, por lo menos generaba una apertura simultánea de experiencia, de tocar, de ver, de escuchar, que ahora se ha parametrizado de algún modo y que creo es necesario discutir. Bueno, eso de mi parte, espero no haberme pasado. Tem 2 minutos ainda, Maurício, caso queira concluir. Ah, sí, bueno, cierro entonces la idea, porque estaba medio perdido en la hora. Justamente una de las ideas que quería mostrar y que tenía en el PowerPoint para los más viejitos, más adultos, no sé si recuerdan la idea de Skin que había asociado, por ejemplo, a los programas de audio, que ahora apareció Winamp de nuevo, y uno podía modificar el Skin, ¿cierto? Que literalmente es piel de algún modo, ¿cierto? Esta suerte de disposición del programita de audio o de la aplicación, y que no era más que una personalización en ese sentido, pero que efectivamente las reglas de cómo operaba lo que está dentro de ese marco seguían siendo exactamente las mismas. La idea de skin sustituye la idea de piel, sustituye el objeto físico con el que estoy interactuando. Ese marco, ese framework, ¿cierto? Que hoy día pareciera la nueva unidad para definir a una persona, viene desde los años 80, digamos, desde esa lógica de cómo hago un marco. Y eso me lleva a mencionar también una idea que creo que está vinculada a lo mismo, y que lo decía también el mismo autor que citaba acá, Claudio, decía que digamos, el enmarcar la pantalla lo que hace es hacerte relacionar con aspectos de una persona, es decir, con una representación de otro y no con otro realmente, ¿cierto? Sino que es una representación visual-auditiva, pero que reduce a eso el otro. La otredad la define como una entidad recortada de la realidad. Recordemos respecto de eso que en el caso uno podría decir que si hay 3 dimensiones, ¿cierto? 1, 2 y 3, tenemos arquetipos dimensionales en cada una de ellas. En el caso de las 2 dimensiones, el framework, el marco, es lo que permite construir realidad en una representación. Entiéndase a nivel de ventana, a nivel en el cómic, ¿cierto? La celda esta es lo que permite convertir en un objeto una realidad y operar con él, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso de la revista es el formato, en el caso de la fotografía, la foto es el marco, lo que permite la primera gran decisión, lo que recorta la realidad, no importa cuál sea, no importa el tema de lo que hay dentro de la imagen, sino que el instrumento más poderoso dentro de las 2 dimensiones es qué porción de realidad es la que yo tomo para producir una representación de lo visto. Y en ese caso, justamente son esa lógica la que se instala y construye representaciones de nosotros, y es eso lo que interactúa, digamos. Es decir, la colocación va por el lado justamente de que estos soportes permiten interactuar a representaciones nuestras. O sea, lo que estoy viendo en este momento de Arthur es una suerte de avatar del Arthur que conozco cuando nos juntamos a cenar y le abrazo y le toco y dibujo con él, etcétera. Entonces es un pequeño ahondar en el punto de cómo se fragmenta la experiencia y se construye un collage a partir de esos fragmentos que constituyen representaciones de otros. Eso. Perfeito, Maurício, muito obrigado, uma satisfação aí te ouvir. Eu vou só colocar assim, que eu acho que aí minha voz fica mais audível. Tá dando para me ouvir com clareza? Ok. Bom, então agora eu vou fazer a minha apresentação, e em seguida a gente abre para o debate, já percebendo aí que tem muitos pontos de contatos, né, entre os temas abordados, embora diversos, né? Eu vou então recorrer aqui à apresentação. Tá visível para todos? Sim? Se puderem confirmar, acho que sim, né? Sim, Arthur, está tranquilo. Ok, obrigado. Bom, a minha fala tem como objetivo discutir a presença da flora ruderal no meio urbano e a sua participação nos imaginários contemporâneos da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo.
A pesquisa que eu venho desenvolvendo parte do pressuposto de que as plantas são também fazedoras de mundo, o que vem sendo defendido por filósofos, antropólogos e artistas que problematizam a ideia de antropoceno, ao refletir sobre outros modos de relação entre o humano e o não humano, e aqui eu estou me dirigindo especificamente à relação entre pessoas e o vegetal, né, entre pessoas e plantas. Disso decorre a possibilidade de emergência de imaginários ruderais, por assim dizer, né, relacionados às táticas de sobrevivência e a valores de resistência dessas plantas que insistem em brotar em frestas das cidades. Por fim, né, assumindo que o contato por vias imaginais e sensíveis com essas plantas favorece o aprendizado, no seu sentido mais amplo, a ideia é discutir a participação do ruderal na concepção de um jardim-ateliê, enquanto lugar de encontro entre atividades de pesquisa, ensino e extensão universitária a serem desenvolvidas nos espaços externos do ateliê Caetano Fracaroli, da FAUSP. A minha fala não tem o projeto como tema de maneira específica, mas a ideia é justamente interseccionar questões projetuais com aquelas mais específicas dos imaginários dessas plantas ditas ruderais. Eu vou pedir licença para recorrer à leitura, assim eu consigo aproveitar melhor o tempo. Nós vamos partir de um exercício de imaginação em um longo recuo no tempo. Após a subida da Serra do Mar à altura de São Vicente, jesuítas quinhentistas avistavam uma sucessão de prados levemente ondulados, contornados por morros expressivos a norte e a oeste, dilatados em planícies francamente abertas no oriente. Linhas de mata desenhavam cumeeiras, capoeiras e capinzais revestiam terraços rodeados por rios vagarosos, que abasteciam e ofereciam transporte aos aldeamentos existentes entre elevações de variação sutil. Suas nascentes vertiam ao longe, em meio à mata densa das serras circundantes, de onde provinha a umidade sorvida pelas raízes de plantas rústicas, devolvida ao ar pelo orvalho das folhas, suspensa na garoa por ali frequente. Taboas e juncais recobriam os fundos de vale, reservando às várzeas e às zonas marginais uma condição especial de existência. Povoados assentavam-se sobre os terrenos enxutos, assimilando em sua cultura o enredo das águas, das matas e dos campos cerrados que os integrava. Então, essa reconstituição imaginal do que teriam sido os campos de Piratininga na chegada dos portugueses, acompanhada aqui de um estudo naturalista, né, feito pelo artista plástico Daniel Cabaleiro, cerrado na USP. Entre embates e espólios, a cidade de São Paulo se fez conflituosa e complexada desde os ritos que a fundaram e a erigiram plantada numa espécie de clareira circundada de matas, passando a responder oficialmente